A paz do Senhor, meus queridos. Já faz um tempo que eu não gravo, que eu não falo com os irmãos através dos vídeos da mídia. Mas hoje bateu esse desejo de postar esse vídeo. Vamos falar aquilo que está no nosso coração, aquilo que Deus quer falar conosco nesse momento. Eu espero que Deus fale com você, o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nesta hora e que eu consiga passar aquilo que está no meu coração. Vou louvar a Deus com um hino junto com você, que você possa meditar e cantar comigo esse louvor, tá bom? Ser cristão não é ser somente um crente, é viver bem diferente desse mundo de ilusão. Ser cristão é viver fiel a Cristo e ganhar em troca disto uma grande salvação. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado, meu irmão, tenha cuidado com esta vida de cristão. Ser cristão não é sempre um mar de rosas. O cristão enfrenta provas que vêm provar sua fé. Cristão é viver testemunhando, é viver sempre louvando a Jesus de Nazaré. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado, meu irmão, tenha cuidado com esta vida de cristão. Ser cristão é falar sempre a verdade, é viver em santidade, ao Senhor sempre agradar. Ser cristão é orar constantemente, vigiar, ser mais prudente, até quando Ele voltar. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado, meu irmão, tenha cuidado com esta vida de Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe, que você possa meditar nesse louvor. Eu quero deixar com você um texto bíblico. Estamos vivendo os últimos tempos da igreja. E eu não sei se você tem percebido, mas nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós temos visto muitas pessoas tristes, chateadas, amarguradas, com igreja, com liderança. Isto tudo, queridos irmãos, é cumprimento da palavra. Mas já no tempo do apóstolo Paulo, nós tínhamos uma igreja carnal,
que embora tinha todos os dons, mas ela estava dentro de um nível de carnalidade muito elevado. E o que o Senhor vai dizer no livro de 1 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 3? O apóstolo Paulo é usado por Deus para se dirigir àquela igreja e ele diz assim: porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, né? Como pessoas do mundo. Ele compara o comportamento daqueles cristãos como o comportamento do mundo, com invejas, com dissensões, né? Com divisão, grupos e etc. e tal. E eu pergunto a você se hoje isso não é patente aos nossos olhos. Ele vai dizer que um planta, o outro rega, e quem dá o crescimento é o Senhor. E ele vem falando também, queridos irmãos, hoje as pessoas estão buscando as suas instruções, buscando conhecimento deste mundo. E isso não é errado, isso é bom. Mas olha o que ele vai dizer para aquelas pessoas naquela época. Porque esta igreja, ela era uma igreja instruída, inclusive nos padrões do mundo, na forma secular. E ele vai dizer no versículo 18 do capítulo 3: não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios em astúcia dele, na astúcia deles. E também o Senhor conhece o pensamento dos sábios e sabe como são fúteis. Olha só, o Senhor considerando o conhecimento do mundo como nada. Assim aconteceu na vida do apóstolo Paulo, você sabe bem disso, onde ele considera todo o seu conhecimento como esterco, como escória deste mundo, como algo que desprezível, do mais desprezível. E isso é comparado ao esgoto que nós temos. Isso é comparado à coisa mais impura e mais fútil e podre que se deve se colocar distante de nós. Olha como é que é tida por Deus a sabedoria deste mundo. Portanto, ninguém se glorie em homem, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Portanto, que todos nos considerem como servo de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Meus queridos irmãos, o que se requer dos servos, dos dispenseiros, é fidelidade ao Senhor. Irmãos amados, eu estive numa palestra esse final de semana e algumas pessoas subiam no púlpito e diziam: eu sou formado nisso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo e tal e tal. E vinha e colocava os seus pensamentos e tudo. E até que subiu um irmão e de forma simples, um servo de Deus, e ele começa a falar da obra de Deus, o que Deus estava fazendo na vida dele. Ele não disse de nada desta terra. Ele começa a falar das coisas de Deus, de como Deus estava operando, de como Deus estava agindo e das maravilhas de Deus, e testemunhando das grandezas
do Senhor diante do seu trabalho, da sua fidelidade para com Ele, etc. Quando você começava a olhar para o lado e começava a ver um chorando, o outro glorificando, um falando em línguas, e naquela hora eu pude ver claramente e perceber, e o Espírito Santo de Deus falava comigo. O ser humano, só precisa de uma coisa: se dispor a ser servo de Deus. E o resto Deus cuida. Você só precisa, talvez você esteja se achando que não sabe nada, que não tem condição nenhuma para fazer nada no reino de Deus. Mas eu quero dizer que Deus chama você. Você é que Deus está chamando nesta hora. O Senhor te chama. O Senhor te convoca. O Senhor coloca você nas fileiras dos servos para que você, através dele, venha fazer proezas nesta terra, neste tempo presente. Desperta-te, porque Cristo te chama. O Senhor chamou aqueles pescadores, aqueles homens indoutos, que não tinham conhecimento nenhum. E um dos exemplos é Pedro no dia de Pentecostes, como Deus o levanta com autoridade, com poder, e as pessoas ali daquela época que o conheciam se admiram, perguntando se não era aquele pescador, aquele homem sem conhecimento, aquele homem iletrado. Como está falando assim? Então eu quero te dizer que Deus está chamando você para um trabalho especial. Está chamando você como chamou a Neemias, como chamou a Daniel, quando ainda jovens. E o Senhor continua chamando nos dias de hoje. Ele chama a ti e chama a mim e nos chama para uma grande obra. Ele não te chama para ficar no local, ele não te chama para ficar em conversas fúteis, ele não te chama para disputar posição nesta terra, ele te chama para a obra dele. Obra esta excelente, ganhar almas. Obra esta excelente, levar o evangelho a toda criatura. Obra esta excelente, curar os enfermos, expulsar os demônios. Obra esta excelente, aplacar com a obra do mal. Deus te chama para a oração, Deus te chama para o jejum, Deus te chama para a consagração, Deus te chama para o santo ministério, Ele te chama para uma obra santa e gloriosa. Que você guarde esta palavra no seu coração. Se você acha que você não sabe de nada, eu quero te dizer que Deus fala para uma igreja conhecedora das coisas desta terra e diz que não é nada. Que se eles pensam que sabem alguma coisa, Deus sabe muito mais. E que Deus considera tudo que eles têm como nada. E eu quero te dizer uma coisa. Quando você diz que não, quando você diz que não pode, Deus diz assim: eu te capacito, eu te levanto e eu vou confundir as coisas sábias deste mundo, eu vou confundir os sábios, eu vou confundir os entendidos, eu vou confundir as coisas que são com aquelas que não são, porque Deus está te chamando para uma confusão, para que haja um mover espiritual sobre esta terra, nesse tempo. Que Deus em Cristo vos abençoe e te guarde, em nome de Jesus.